O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. É 90% A hebraico. Torá é Toda em hebraico. toda Mas, hebraica. por exemplo, quando o livro de Daniel, porque Daniel ele foi exilado na Babilônia, né? Nós já falamos aqui que os babilônios vieram em 3 incursões e levaram os judeus embora. Primeiro vieram no ano 606, depois em 597 e por último em 586, destruíram o templo e levou todo mundo para a Babilônia. Daniel, então, ele foi para a Babilônia na primeira vez em 606 e lá ele aprendeu a língua babilônica para que quando os judeus chegassem ele pudesse ser um daqueles que iriam ensinar os costumes babilônicos para o seu povo, né? Nabucodonosor ele era vivo, ele veio na primeira vez, levou os jovens, os nobres, os mais inteligentes, os mais bonitos, porque iriam servir a ele na corte. Então Daniel foi um nobre. E então ele dominava o aramaico. Quando ele escreve o livro, porções do livro que ele diz respeito aos gentios, ele escreve em aramaico. E o que diz respeito aos judeus, ele escreve em hebraico. Porque aramaico era mais Era a língua dos acessível. babilônios, né? Entendi. Entendeu? E quando o povo judeu eles ficam escravos dos egípcios, eles Sim. podem falar na língua deles? Então, na época, nós estamos falando de um outro tempo, né? Porque, Os hebreus. vamos dizer assim, o exílio babilônico aconteceu no 6º século, no finzinho do 7º século antes de Cristo, Tá. né? 606 antes de Cristo, já é 7º século, né? E quando o povo foi mesmo em 586, é 6º século antes de Cristo. Agora, o Egito, nós estamos falando de 1500 antes de Cristo. É Nossa, 1000 anos para trás, né? É muito tempo. Eu acredito nessa datação que o êxodo aconteceu no ano 1446 antes de Cristo. Então, se o êxodo aconteceu 40 anos depois que Moisés, né, o que aconteceu foi o seguinte: Abraão sai de Harã, na Babilônia, e ele vai para a terra que Deus iria mostrar que é Israel. Então ali ele tem o seu filho Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos. Quando chega aquele período de seca, lembra? José tinha sido vendido pelos irmãos para o Egito. E quando chega a seca, eles descobrem que havia mantimento no Egito. Então os irmãos de José vão para o Egito para comprar mantimento. E lá eles encontram José, né? Tem toda uma história em torno disso. Mas quando eles descobrem que José está vivo, José traz o seu pai Jacó e todos os irmãos para morar com ele no Egito. Eles ficaram morando numa terra, no Alphaville daquela época, que chamava Terra de Gósen. Que era afastado da... Não, que era a terra mais fértil, por causa entendeu? disso. Por causa do Nilo. Então, quando o José estava lá, ele era o governador do Egito, o segundo depois do faraó, o primeiro depois do faraó, né? Primeiro o faraó e depois dele. Então, o que aconteceu? Os irmãos foram para lá e não voltaram mais para a terra de Israel, ficaram no Egito. E começaram a se multiplicar. Morreu o faraó que conhecia José, não conhecia mais o povo, começou a ver que o povo se multiplicava demais, e ele falou, esse povo vai tomar a gente. Aí eles começaram a escravizar. E por 430 anos, eles escravizaram o povo de Israel, até que nasce Moisés. Tá? E Moisés, portanto, nasce para ser o libertador, e o êxodo aconteceu por volta do ano 1446 a.C. Que loucura o que aconteceu com o povo judeu, né? Eles eram escravizados aqui, escravizados ali, e aí acontece o Holocausto.